longo da história, a sociedade construiu modelos de vida considerados ideais. Regras não escritas definem como devemos trabalhar, nos portar, nos vestir e até como devemos envelhecer. A performance social se estende para todos os aspectos da existência, desde a aparência até os caminhos profissionais que escolhemos seguir. Nas redes sociais, esse padrão é constantemente reforçado. Corpos jovens, carreiras de sucesso, vidas que parecem seguir uma linha reta e previsível. A estabilidade virou um objetivo absoluto e qualquer desvio dessa rota é muitas vezes visto com estranhamento. A lógica do consumo também alimenta esse ciclo. Quanto mais se tem, melhor se vive. Mas e quem escolhe outros caminhos? Viver de forma alternativa vai além da estética. É uma escolha de vida, uma forma de existir fora dos moldes, envolve coragem, reinvenção e muitas vezes resistência. São vidas que desafiam o esperado, histórias que propõem outras formas de ser e estar no mundo. Bem-vindos a Vidas Alternativas. Eu sou o Ralado Piercer, eu trabalho com piercing e modificações corporais. Tenho 41 anos, sou natural de São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina, mas moro aqui em Timbó já há quase 40 anos. Reconhecido como um dos pioneiros do body piercing na região, ele se destacou e construiu uma forte reputação no meio. Eu comecei a me interessar assim, por piercing, na verdade nem entendia, né, piercing, né, mas por brincos, muito novo. Eu tinha 9 para 10 anos de idade quando eu pedi para minha mãe furar minha orelha. Então, isso foi lá em 94. Povos espalhados por várias regiões do mundo, né? Os nossos índios brasileiros da América do Sul faziam perfurações, fazem, né, até hoje, perfurações, dilatações. A gente tem povos lá na África, a gente tem povos na América do Norte, realmente em todo o globo, assim, a gente encontra, assim, berços, né, de onde a gente não tem relatos, assim, mais precisos de data. Arte corporal é a alteração deliberada no corpo. Pode ser realizada por questões estéticas, filosóficas e espirituais. Consiste em aplicar piercings, alargadores, realizar tatuagens ou até fazer implantes subdérmicos, além da arte corporal. Em seu corpo, Ralado possui algumas modificações como piercings, tatuagens, implantes e, além dos piercings, já realizou algumas modificações em outras pessoas. Ralado é especialista em suspensão corporal, que é uma prática de modificação corporal que consiste em suspender um corpo no ar, através de ganchos perfurados na pele. A suspensão corporal, ela também vem desses rituais, né? Tem um cara chamado Faquin Muzaffar, na verdade, como a gente conhece ele, Roland Loomis é o nome dele, e dentro da comunidade do piercing ele é conhecido como Faquin Muzaffar. Ele foi um dos grandes responsáveis, né, pelo início do piercing como a gente conhece hoje. E o Fakir, ele morou numa reserva indígena boa parte da infância dele, e ele acompanhou de perto, assim, alguns rituais desses de perfuração e outras modalidades do corpo. E a suspensão foi uma coisa que ele achou, assim, muito interessante, embora ele não tenha acompanhado, assim, né, de fato tão proximamente, mas o contato, o pouco contato que ele teve, chamou muita atenção dele. A suspensão, ela vem de um ritual chamado Okipá. Os norte-americanos, os Medicines e os Silks, se não me engano, praticavam esse ritual, que era um ritual de vários dias, onde tinha um momento onde eles ficavam reclusos, né, só com um contato com as pessoas mais velhas da tribo,
Viam alguns chás e algumas ervas, uma alimentação diferenciada, e aí em um momento acontecia uma suspensão corporal que era feita pelo peito, né? Eles faziam uma perfuração com garra de águia, passavam um gravetinho, penduravam uma corda e aí giravam, né? E essa corda igual um balanço, né? Vai girando e a pessoa vai subindo. Quando a pessoa está suspensa nessa posição pelo peito, há um movimento que dificulta a respiração do diafragma, né? Então, tipo, todo o peso do corpo acaba pressionando o diafragma e isso dificulta a respiração, vai fazer com que a pessoa ela possivelmente acabe desmaiando. E isso acontecia muito, né, nesses rituais, e eles acreditavam que nesse momento, né, que o índio desmaiava, o espírito saía do corpo, né, para se encontrar com suas divindades ancestrais e voltar então um homem adulto para a tribo. E tipo, o que a gente faz hoje é só esse pequeno recorte de todo esse ritual. Então, tipo, um ritual maior, né, onde tem um momento onde acontece a suspensão. E a gente trouxe isso para o piercing. O Fakir, ele trabalhava sempre numa linha assim, de suspensões mais ritualísticas. Só que quando isso foi sendo conhecido, né, pelas pessoas, várias vertentes de suspensão começaram a surgir. E hoje a gente tem vários tipos de suspensões. Tem aquela suspensão mais ritualística, tem aquela suspensão mais artística, tem suspensões que as pessoas fazem buscando uma superação, um desafio, e a gente tem posições diferentes que vão causar um pouco mais de desconforto, sabe, nesse sentido. Mas hoje em dia, assim, as pessoas elas buscam muito na suspensão isso, né, esse autodesafio, né, de se desafiar, né, esse momento de desafio físico, né, do corpo, que também é um desafio mental, porque quando a gente vai fazer uma suspensão, tem um bloqueio psicológico que acontece que dificulta a gente sair do chão. A parte mais difícil não é fazer a perfuração, é sair do chão. E aí, tipo, tem toda essa batalha psicológica e muitas pessoas acabam meio que se conectando com elas mesmas, né? Então, tipo, tem essa parte do se descobrir também. Isso não é, tipo, uma coisa que vai acontecer, né, nesse processo, como eu falei, tipo, para todo mundo igual. Ela é muito individual, né? Mas, tipo, a maioria das pessoas buscam isso, né? Elas vêm atraídas por isso, né? Por esse tipo de fala. E, no fim das contas, né, a experiência ela vai ser individual para cada um. E aí, a partir de ter experimentado uma vez, você vai aí, tipo, querer fazer pelo motivo que vai te satisfazer. Eu sempre falo, né, tipo, a imagem, né, seja um vídeo ou a foto, ela causa um impacto bem diferente de o que realmente é. Tem sim o desconforto, né, tipo, não dá pra dizer que não tem, né, fura a pele, então, tipo, tem terminação nervosa, tem toda essa questão, mas não é tão pior do que um piercing, saca? Só que, tipo, quando você acompanha um processo todo, né, tipo, que você percebe as etapas, né, a pessoa se concentrando ali, fazendo a marcação, fazendo a perfuração, que tem um momento de desconforto e depois ele logo passa, depois a pessoa subindo, sendo acoplada nos ganchos, aquele momento de tirar o pé do chão, que muitas vezes é o mais, né, demorado. Quando você acompanha todo esse processo, você começa meio que você se envolve, né, com aquela energia. Tanto que é muito comum assim, a gente perceber assim, até naquele silêncio de tensão de quem está assistindo e de repente um pouco mais de euforia quando a pessoa também sente isso. Então, tipo, acaba realmente conectando as emoções da galera, tanto de quem está sendo, né, suspenso para quem está assistindo. Em 2022, ocorreu o 6º Picnic Suspension em Florianópolis. O próximo vídeo retrata o momento da perfuração realizado pelo ralado para o ritual de mudança de ciclos. As imagens retratam práticas específicas realizadas por profissionais. Não recomendamos a reprodução sem orientação adequada. De ar, solta, enche bem. Parabéns! Isso, é foda, hein?
Sua aparência, um homem negro com dreadlocks, frequentemente é alvo de estereótipos, algo que Ralado discute ao expor o preconceito estrutural presente em uma sociedade colonizada e conservadora. A região tem vários tipos de preconceitos, né? Eu não sou da cidade, então esse é um preconceito, né? Eu não sou branco, então esse é um outro preconceito. E aí eu tenho esse, né, estilo um pouco mais alternativo, dread, né? Já tive cabelo comprido sem dread, barba, tatuagens, piercing, isso tudo, né? Acaba fazendo, né, com que a gente acabe percebendo um pouco disso, né? Mas como que eu posso dizer? Eu acho que esse negócio de sofrer, né, um preconceito, que às vezes a gente fala, né, usa esse termo, sofrer preconceito. Eu acho que é uma coisa muito de como você recebe, né? Mas sim, já tive situações assim, onde eu senti que era um preconceito, seja pela minha aparência, cor de pele, ou até mesmo, tipo, por não ser da cidade, saca? Ao aceitar a entrevista, Ralado fez questão de estar acompanhado da família. As cenas de todos juntos, refletindo sua dedicação como pai, trouxe um momento de grande sensibilidade. Tipo, é cansativo, é estressante, é desgastante ter filho, mas também é uma coisa que eu queria há muito tempo. Então, tipo, é um desejo que eu tinha, assim, que eu já manifestava na minha adolescência, por exemplo. Eu já tinha esse desejo de ter filhos, né, na adolescência. E eu fui ter um filho com quase 40 anos de idade. E é muito legal, saca? Tipo, uma coisa que eu já falei pra ela, assim, é muito louco, saca? Principalmente falando sobre isso que a gente tá falando, né? Sobre sociedade, sobre alternativos, sobre, né? É muito louco você pegar um ser humano, né, do zero e construir ele, saca? Tipo, é uma das coisas que eu acho, assim, mais incríveis, né, que as pessoas podem fazer pela humanidade, é, tipo, poder construir um ser humano do zero. E o nosso objetivo é tentar construir um ser humano, né, da melhor forma possível, né, dentro do que a gente acredita, dos nossos valores, para que ele seja, né, um ser humano melhor para essa sociedade, né, do que os seres humanos que a gente tem conhecido. Então, tipo assim, é muito legal, assim, tipo, poder participar disso, né? Pensar que, de uma certa forma, a gente está mudando a história do mundo, né? Tipo, colocando um outro ser humano no mundo com pensamentos, né? Com ideais, com valores, construindo todo um caráter, ajudando, né? Nesse processo, ajudando a construir, né? Porque, óbvio que isso é uma coisa que vai ser autoconstruído por ele mesmo, né? Mas nesse primeiro momento a gente vai ter uma participação, né, mais efetiva. E eu acho que isso é muito legal. A palavra autenticidade refere-se à qualidade do que é verdadeiro, genuíno e legítimo, seja em termos de pessoas, objetos, documentos ou qualquer outra coisa. Para Ralado, a autenticidade é... Cara, eu acho que, tipo, às vezes a gente busca ser autêntico, né, tentando ser alguma coisa, né, mas, tipo, a maior autenticidade é você ser você mesmo. A expressão corporal, né, tipo, estar à margem da sociedade é o que, tipo, mantém, assim, né, tipo, isso do alternativo de verdade, né, do underground, né, sei lá, do verdadeiro, do true, daquilo que as pessoas, né, às vezes querem contextualizar, tipo, de tipo, isso é de verdade, isso não é. Tipo, não tem isso de isso é verdade, isso não é. Nossa próxima convidada é Letícia Thaliger,
também moradora de Timbó. Encontrei a Letícia no Latino Gastro Bar e logo percebi que ali havia mais do que só cores na parede. Eu sou a Letaila, eu sou artista visual, sou timboense e tenho 28 anos. Bom, eu atuo como designer há mais de 10 anos e eu sou formada em publicidade e propaganda antes de ser designer autônoma. Então eu passei por algumas empresas, fui designer de estampas também, até ter vontade de empreender. Atualmente eu faço diversos serviços relacionados à pintura, então isso envolve telas, murais, arte digital também, papel de parede, diversos tipos de projetos que envolvem arte e pintura. Viver da própria arte no Brasil não é simples, mas a Lê conseguiu algo raro. Fundou sua própria marca, construiu um nome e fez da arte o seu sustento. Inclusive que eu estava no terceirão, viver disso assim nem era uma opção, né? É como se não tivesse nem no radar de oportunidade, sei lá. Mesmo o meu avô já sendo artista plástico, né? E tendo alguém na família que já passou por isso, né? Eu acredito que no início, quando você está se conhecendo, os teus pais, todo mundo quer que você vá atrás de uma universidade, né? Algo tradicional, né? Então, com certeza é algo alternativo de sustento. Nenhum artista cria no vazio. Toda obra nasce de um mundo interno povoado por referências, memórias e inspirações. E Letícia transforma tudo isso em imagem. Inspirações são tantas, tipo, eu acho que nesses 2 anos que eu estou autônoma, eu venho tentando descobrir diversas coisas sobre mim como artista, o que eu desejo, o que eu acho bonito, o que eu gosto de retratar, né? E eu gosto muito das simbologias, né, por trás de várias obras, então eu adoro os símbolos, adoro cores, né? E eu sou do tipo de artista que pode ir para o meio do mato, vai ficar observando as coisas, vai observar a iluminação. Então a luz também é uma coisa que me interessa bastante e que me inspira para produzir as coisas. E as pessoas e as relações humanas também servem de inspiração para muita coisa, né? Eu acredito que ninguém vive sozinho, então a gente pode aprender tantas coisas e a gente pode representar isso através das telas também, diversos tipos de projetos, sentimentos. Então eu acho que a arte, ela fazer de diversas coisas para se expressar e eu acho que isso é o legal. Então, assim como eu não tenho algo tão definido, vamos supor, eu me considero aberta a diversos tipos de arte, né? Já utilizei diversos tipos de materiais e eu ainda busco aprender novas coisas, porque eu acho que isso me estimula e me faz ficar feliz e fazendo novas coisas. Então, o processo artístico também tem que ser prazeroso para você, né? Que tá ali porque tudo é processo, até a tela ficar pronta, é tudo processo. Então, se você não curtir o processo, é como se não tivesse o porquê você está fazendo isso, eu acho. Muitos artistas no país não conseguem viver exclusivamente da sua arte. Precisam se dividir entre empregos convencionais para garantir o básico. Mas Letícia é prova de que é possível insistir. Ela inspira não por viver um sonho pronto, mas por não desistir de construí-lo todos os dias. Primeiramente, não desista, porque é possível. É possível sim você viver do seu sonho. Eu não digo que vai ser a coisa mais fácil do mundo, né? Mas eu acredito que você não fazer isso também vai doer muito. Então eu apostaria em tentar, sabe? Eu acho que é importante a gente ter essa confiança em nós mesmos, no nosso trabalho e que é possível sim e viver da arte. A rede de apoio é muito importante, então às vezes não vai ser sua família, pode ser que sim, mas nem sempre vai ser. Às vezes vão ser seus amigos, às vezes nem os seus amigos. Então procurar grupos de arte, grupos de desenho. Hoje em dia é tão fácil, sabe, se conectar com as pessoas, então às vezes até pelo Instagram, se você conhece alguém. Eu acho que o importante é você ir atrás de conhecer essas pessoas, sabe, de ter conexões e se comunicar, né, para saber o que é possível ou não.
e saber que é assim. Nos momentos mais marcantes de sua trajetória, a dona do Latino Gastro Bar convidou Letícia para pintar um mural que representasse o espírito do lugar. Dali nasceu uma das obras mais grandiosas de sua carreira, viva, pulsante e cheia de identidade. Os projetos mais legais que eu fiz esse ano foi o mural do Latino, que é tipo 24 metros de parede. Então foi um projeto bem divertido de fazer. Tive algumas crises existenciais no meio do processo, mas eu acho que é normal, né? E eu nunca tinha feito um projeto tão grande e foi bem legal, foi bem divertido. Eu fiquei bem feliz quando a Fran veio me procurar, a Fran do Latino veio me procurar, porque eu achei tudo a ver, assim, o meu trabalho bem colorido e ela quis colocar todas essas cores aqui no mural dela. Mas Lê não pretende parar por aí. Seus sonhos ainda se desdobram, como tintas escorrendo pela parede, sempre em movimento, sempre em direção ao próximo traço. Eu tenho muitos, né? Mas assim como todo artista, eu acho que o sonho é poder ir para outros lugares e para outros países e deixar a sua marca. Então eu acredito que é isso que eu quero fazer. Ainda não me aventurei, mas eu sinto que cada vez mais vontade de fazer coisas novas e de me jogar, assim, e de me desafiar também. Apesar de já fazer alguns produtos para venda, né, eu acho muito legal fazer parcerias com grandes marcas também, né, então colocar um pouco dessa identidade visual em alguma coleção. Eu também espero um dia fazer uma residência artística em outro país. Então, assim, tem diversas coisas que eu acho que eu posso fazer e que a arte é o meio para isso. Você pode conferir a arte da Letícia no Museu do Imigrante, localizado em Timbó, na rua Avenida Getúlio Vargas, 211. É importante falarmos sobre contracultura. Contracultura é um movimento que vai contra os padrões da sociedade. Ela questiona normas, costumes, instituições e estilo de vida considerados tradicionais ou oficiais. Os movimentos de contracultura tiveram início ali nos anos 60 e 70, como os hippies, punks, até os movimentos feministas e um movimento da luta do povo negro. É importante entender essas subculturas porque, de certa forma, elas moldam o que vemos no movimento alternativo da atualidade. Nem sempre alguém que é alternativo vai fazer parte de alguma subcultura, mas provavelmente ela vai beber algo da arte e da estética daquela subcultura. No mundo artístico, podemos ver diversos famosos que bebem da contracultura. Muitos deles não encarnam o personagem dos palcos ou das telas o tempo todo, mas ajudam a capturar uma essência para esses movimentos. Já outros são assim o tempo inteiro, como a queridíssima Elke Maravilha, que incorporou esse espírito enquanto viveu em nosso país, usando looks extravagantes, perucas e joias a cada aparição pública. O Ralado e a Letícia fazem parte desse movimento contracultural porque estão fora do modelo tradicional de trabalho. Usam a arte e o corpo como forma de expressão e resistência. Apesar das trajetórias distintas, o que une essas vidas alternativas é a busca por autenticidade, o desejo de viver fora do script e reinventar o que significa existir.